Imagine que você finalmente encontrou o amor da sua vida, a pessoa que aparece nos seus sonhos. Então você tem uma chance. Para conseguir ficar com essa pessoa, você tem que enfrentar os 7 ex-namorados do mal dela. Não é uma tarefa para qualquer um, né? Nem uma tarefa muito realista, vamos combinar. Mas óbvio que hoje a gente está falando do sucesso que é a história de Scott Pilgrim contra o mundo, mais especificamente sobre o relançamento do game da franquia. Meu nome é Bruna Penilhas e hoje vamos nos juntar a Scott Pilgrim na luta contra os 7 ex-namorados de Ramona Flowers. O Complete Edition é um relançamento do jogo original que foi lançado lá em 2010. A nova versão vem com expansões e DLCs que eram pagas anteriormente, como os pacotes adicionais Knives Chow e Wallace. O remaster foi lançado agora, no dia 14 de janeiro, para PC, Switch, PS4, Xbox One e Google Stadia. É possível jogar com Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chow, Stephen Stills e outros personagens icônicos da HQ. Com co-op online e local, o jogo permite que você se junte com até outros 3 jogadores para avançar nos níveis ou competir em minijogos, como Queimada. O game acompanha a vida de Scott Pilgrim, um garoto nos seus 20 e poucos anos de idade. A narrativa é baseada na história em quadrinhos escrita por Brian Lee O'Malley. Nela, Scott encontra a garota dos seus sonhos e instantaneamente se apaixona. Porém, as coisas não são tão fáceis para que o protagonista possa realizar o sonho de se juntar com a sua amada. Ramona Flowers é um desafio e tanto para Scott, que tem que batalhar e vencer seus 7 ex-namorados do mal para namorar a garota. Como o jogo é 100% inspirado na HQ, o enredo segue os mesmos caminhos e a mesma temática. Scott tem uma banda chamada Sex Bomb Bomb, formada por ele e mais 3 amigos, que também são personagens jogáveis no game. Toda a temática de games e musical da HQ é bem aproveitada no jogo, que tem a trilha sonora dedicada e repleta de grandes hits para os fãs da franquia. A gameplay não mudou basicamente nada desde 2010. O jogo é dividido em 7 fases que representam os 7 ex-namorados da Ramona Flowers. Cada nível é lotado de inimigos, com telas que vão ficando cada vez mais povoadas. Para começar o game, você pode escolher qualquer personagem para jogar. Só que todos eles começam no nível 0. É uma tarefa árdua subir o nível do seu personagem favorito e talvez você não consiga limpar o nível logo de cara, mas faz parte das mecânicas do jogo. O gameplay segue esse conceito no modo single player, mas é claro que tudo muda se você tiver a ajuda de alguns amigos no modo cooperativo. Na verdade, a experiência não parece ser muito balanceada para isso. Seja com 2, 3 ou 4 jogadores, os níveis ficam mais fáceis de passar no co-op. Para muitos isso pode ser um problema, já que o certo seria ter um gameplay que estivesse adequado e equilibrado ao número de jogadores, para não ficar nem tão fácil e nem tão difícil. Quanto à jogabilidade em si, os controles são práticos. Cada personagem vai liberando novas habilidades com o seu crescimento no jogo e achando itens pela fase também. Outra coisa que deixa as lutas mais interessantes e saem do estigma de só ficar apertando o mesmo botão é que tudo no mundo é uma arma. Você pode usar um tripé de microfone, uma bola de basquete ou até o seu coleguinha para atacar os inimigos. Outro aspecto importante do multiplayer é que é possível reviver seus colegas de equipe sem que eles percam uma vida. E é importante ressaltar que existem algumas variações de como você pode usar o modo co-op dentro do jogo. No local, você pode se conectar com seus amigos via rede ou jogar todo mundo no mesmo console. No modo online privado, é possível convidar amigos para formar um grupo. E no modo online aberto, você une forças com pessoas aleatórias do mundo. O jogo demora cerca de 4 até 8 horas no máximo para ser zerado. Claro que isso depende da quantidade de pessoas com quem você está jogando e do seu nível de progressão. Um dos pontos mais aclamados e bem recebidos pelos fãs e pela crítica em 2010, e agora abraçado com um carinho mais uma vez, é a trilha sonora do game. Todas as faixas têm uma pegada retrô e 8-bit, com aquele som clássico de videogames arcade. As faixas foram compostas e tocadas pela banda estadunidense Anamanaguchi. O sucesso foi tanto lá em 2010 que a banda não só compôs a trilha sonora original, mas também seguiu produzindo singles para o jogo que eram gratuitos para download. Com o remaster, a banda também ajudou a celebrar o retorno da adaptação.
Participando da live da Ubisoft de lançamento do jogo, o grupo musical fez um show e também anunciou que estão vendendo camisetas da banda temáticas do título e até discos de vinil com a trilha sonora. A apresentação da Anna Managuchi foi feita à distância devido à pandemia, mas foi um momento para deixar todos os fãs felizes. Além da possibilidade de comprar a trilha sonora em versão física, todas as músicas da banda feitas para o jogo estão disponíveis em quase todas as plataformas de streaming de música para você ouvir. Um ponto muito importante que a gente não pode deixar de citar é que a versão de 2010 não teve cópias físicas, que deixou todo mundo muito triste, ainda mais quando ele foi retirado das lojas virtuais. Inclusive, a gente vai explicar mais desses detalhes depois. Dessa vez, os fãs têm a chance de comprar o jogo na caixinha. Disponível para PS4 e Nintendo Switch, a Limited Run Games fez versões físicas, desde uma mais simples até uma edição de colecionador incrível. O pacote mais completo, chamado de KO Edition, contém luzes e toca uma música da trilha sonora quando você abre ela. O pacote também inclui baquetas, palhetas, pôsteres, cartões, adesivos e outros itens bacanas. A edição mais simples está sendo vendida por $34 e a de colecionador por $134. Infelizmente, a fabricante não entrega aqui no Brasil. Somente nas cópias físicas do jogo, a Limited Run Game já vendeu mais de 45 mil cópias para Nintendo Switch e 15 mil para PS4. Ainda não há informações sobre como foram as vendas nas plataformas digitais. O Game Shark vai para um breve intervalo, mas pode ficar tranquilo que já já a gente volta para continuar falando tudo sobre o game de Scott Pilgrim contra o mundo. Como a gente mencionou no primeiro bloco do Game Shark, a versão original de Scott Pilgrim vs. The World: The Game foi lançada somente para PS3 e Xbox 360 em agosto de 2010. Posteriormente, a adaptação ganhou DLCs e expansões. Mas em 30 de dezembro de 2014, apenas 4 anos após o lançamento, o jogo foi tirado das lojas virtuais da PlayStation e do Xbox. Dessa maneira, a experiência só estava disponível para quem já tinha baixado o jogo nos consoles ou para os poucos sortudos que conseguissem achar códigos de download à venda em lojas alternativas. O motivo da retirada do game até hoje é um mistério, mas grande parte da comunidade assume que foi por conta do fim dos direitos da Ubisoft de usar o nome de Scott Pilgrim. Os anos seguintes foram de tristeza e de muita cobrança por parte dos fãs. A comunidade que o game tinha formado era igualmente forte dos quadrinhos originais e do filme. Anos se passaram e os fãs de Scott Pilgrim nunca esqueceram do ocorrido. Em 2020, com o aniversário de 10 anos do jogo e do filme se aproximando, todos estavam ansiosos por alguma novidade. Nada aconteceu na data. Entretanto, alguns dias depois, uma certa movimentação começou. Brian, o autor dos quadrinhos, se pronunciou no Twitter afirmando que a Ubisoft estaria trabalhando em um remaster do jogo para todas as principais plataformas. Algum tempo depois, até o diretor do filme de Scott Pilgrim, Edgar Wright, se pronunciou, avisando para os fãs do personagem se atentarem que novidades estariam chegando. E no mesmo dia desse pronunciamento, 10 de setembro de 2020, finalmente anunciaram que, em comemoração aos 10 anos do jogo, ele seria relançado no começo de 2021 com o trailer que a gente viu no começo do programa de hoje. Apesar do relançamento ser apenas um remaster, a crítica não deixou passar o retorno da adaptação. Embora poucas críticas tenham sido lançadas, o game tem nota 78 no Metacritic para PS4, 73 para PC e 79 para Switch e Xbox One. Para efeitos comparativos, o jogo de 2010 tem nota 77 no PlayStation 3 e nota 73 no Xbox 360. Vale ressaltar que o jogo foi lançado bem recentemente, então as notas da Complete Edition podem variar ainda no futuro. O site PC Gamer atribuiu a nota 70 para o remaster do jogo. A análise aponta como a experiência pode se tornar cansativa ao jogar sozinho. Por isso, o site elogia demais a performance do modo co-op, bem como do sistema de progressão e habilidades específicas de cada personagem, que rendem combinações e gameplays diferentes dependendo do que o grupo tiver escolhido. Curiosamente, o PC Gamer faz uma analogia entre o jogo e a dificuldade de tocar um instrumento. Jogar Scott Pilgrim sem estar acostumado com o gênero de beat'em up pode ser um desafio a longo prazo, assim como aprender a tocar uma guitarra do zero. Já para o GameSpot, o jogo mereceu uma nota 70 de 100.
O remaster é apontado como um brawler satisfatório e divertido que funciona muito bem jogando em grupo no modo co-op. Além disso, o site ressalta como a arte 2D é energética e visualmente fantástica. Apesar de muita gente elogiar a trilha sonora, o site percebeu e apontou um problema que é a mixagem de áudio do jogo. Isso faz com que, em alguns momentos, o game seja apenas um grande barulho confuso para quem está jogando. Outro problema são ocasionais quedas na taxa de quadros por segundo, que podem distrair alguns jogadores e até atrapalhar a performance. Por fim, o GameSpot ainda indica como o jogo pode se tornar lento por conta de como a progressão de personagem é feita. Um ponto importante abordado por todas as críticas é que o remaster inclui todas as DLCs que eram pagas anteriormente. Isso pode tornar o jogo mais divertido e até mais prático de se jogar, pois adiciona novos personagens que alteram a dinâmica de gameplay. Além disso, o game de Scott Pilgrim tem alguns modos variados, que também podem servir de contraponto para o às vezes exaustivo modo campanha. Antes de encerrar o segundo bloco do Game Shark de hoje, chegou a hora de conferir o quadro do Mais Geek. Agora com vocês, Jefferson Caio e Maxson Lima. E aí, Bruna? Olá. Como é que vocês estão, pessoal do Game Shark? Hoje é dia de pancadaria. Porque tem Streets of Rage 4. Eu acho que o beat'em up que fez eu desacostumar todos os outros. Ele Tirando fez Final Fight, mas Streets of Rage 4... Não, foi uma é baita incrível. retomada dos jogos mais comentados de 2020. Eu achei ele incrível. Assim, pro tamanho dele, óbvio, né? A gente tá falando de um beat'em up, um gênero que hoje, provavelmente, muita gente que jogava vai falar, ele é repetitivo. Será? Nota 5. Sim, mas vai, é óbvio que vai. que, É na o verdade, gênero, né? Mas eu amo, tipo, de paixão, assim. Recentemente a gente falou aqui do Metal Slug, que são esses running gun, que também se encaixa ali nesses jogos Aham. que, de décadas atrás, os jogos lançados hoje, eles são meio que lado a lado ali, né? Sim, com Não certeza. vou dizer que não evoluiu, mas ele se mantém muito fiel às raízes. E era um outro mercado, né? A gente tá falando de uma época que o beat'em up nasceu pra aprender a galera jogando fliperama, Ficha, pra gastar ficha. um dinheiro ali pra jogar e ao mesmo tempo, sei lá, tentando favorecer o lado do jogador também, de fazer uma ficha durar um pouco mais. O se ele for desafio bom, era né? esse, É. exatamente. E O hoje Streets em of- dia não tem isso, né, cara? O Streets of Rage pegou esse conceito e levou pra casa, pro Mega Drive. Exato. E fazia muitos e muitos anos que a gente não tinha um Streets of Rage novo, né? A trilogia era não, do Mega Drive. sim, com certeza. Então é legal essas ressurreições de franquias grandes. E eu acho que o 4 é uma das maiores revitalizadas, porque a gente teve uma retomada dos beat'em ups com Castle Crushers. Castle Crush. Fez sim. bastante sucesso uns Mas já anos, num molde completamente vida infinita, vai jogando. E elementos O de lan- RPG, muito equipamento. E o lance ali, eu acho que é o que definia um beat'em up também, era o co-op. Com Você certeza. jogar de mais jogadores ali, sofazinho, né? Muita online briga. também. Muita briga pra Entre comer o familiares, franguinho. os amigos. Comer franguinho do chão. Tinha franguinho no Castle Crush? Eu não sei. Tinha comidinhas? Não, né? Provavelmente, Enfim. obrigatório. E bater, né? O Friendly Fire, bater no amigo sem querer. E você pode, inclusive, acionar isso aqui, né? Que é um desafio a mais. Ligar o Friendly Fire, exatamente. Mas esse jogo ele renova bastante coisa. O visual, eu lembro que quando foi anunciado, gerou ali, né, uma polarização. Teve muita gente que gostou, teve muita gente que nem tanto. Né? Que agora é gráficos desenhados à mão, é exemplo do que a Isso. empresa já tinha feito com O Wonder Boy, Dragon's O Wonder Trap. Boy, exatamente. A Dotemu fez um remake de outro clássico da SEGA e deu muito certo. E eles conseguiram essa carta branca pra fazer esse remake. Que é um trio, né? Juntaram mais gente, fizeram Lizard um baita jogo. Cube, Dotemu e Guard Crush. Guard Exatamente. Crush faz todo o gameplay, que é Isso. a parte que muito me E é interessa. legal que junto dessa galera toda especializada nisso, veio também os compositores. Inclusive o Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro, que é o cara que entregou a obra-prima. Isso Primeiro é o mais... compositor, né? Sabia que pra mim foi gosto adquirido? Na época, nem me dei Nem se bola. Não. Então, mas ele foi o primeiro compositor com nome nos créditos. sim. Ali Não, na tarde hoje pra eu start, né? escuto, eu falo, que é isso, cara? Essa música é incrível. Ele pegou o lance Eu sou das completamente viciado nesse estilo de música. hoje. danceterias e trouxe pra porradaria de rua e combinou perfeitamente. Combinou virou perfeitamente. um estilo, virou assim... estilo seguido anos a fio até hoje em dia. Ele é Entregou reverenciado, o estudado. que Final Fight não entregou, que é o áudio. A música do Final Fight não acho tão legal quanto a música do Streets of Rage. Como eu joguei o Final Fight no Sega CD também, que tem aquele, né, aquela remasterização do som com instrumentos, aí marcou bastante. Mas, comparativamente, é difícil comparar com o Streets of Rage, né? Com tan, 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 tan. É muito icônico, tipo, um riff ali você já é transportado para aquelas ruas e tal, e para aquela porradaria. E o Streets of Rage 4 eu acho que consegue muito bem isso. Ele traz ali o Axel, a Blaze com personagens novos, como o Floyd e a Sherry. A Sherry, que é filha do
do Adam, que também tá de volta. Na verdade, eles revitalizaram, assim, colocaram essa galera nova, mas trouxeram muitos dos personagens antigos, diria que quase todos, assim. Sim. Eles entram aí como bonificações, já que a gente tá falando de uma nova versão de jogo, né? A bonificação vem através de você alcançar uma certa pontuação, liberar um personagem. Alcançar uma outra, ganhar um visual diferente, tipo, porque tem muitos bonequinhos em e é legal dizer que isso aí só diz respeito mesmo a conseguir um boneco novo, porque árvore de habilidade, equipamento, não tem nada. Você só é o tradicional, beat'em up evolui raiz. o seu estilo de jogo. Exatamente, você aprende a usar as ferramentas. Isso. E aí tem, assim, eu diria que uma pequena revolução dentro dessa coisa toda que ele resgata, que é o lance da barra verde. A mecânica de Grey Life do Street Fighter V. Você usa o ataque especial, você gasta a sua vida, mas você não gasta a sua vida de verdade. Você pode recuperar ela batendo no adversário. Isso. E aí você enche de novo o espaço cinza, mas se você tomar um dano, você vai perder tudo, vai doer. Então cuidado com o Garcia, que esse cara é o cara. O Garcia com a faquinha. É o cara que te machuca, mas é legal, tipo o Floyd, porque se você usa esse golpe no ar, ele meio que, com os braços biônicos dele, ele se propulsiona. Você ganha, além da mobilidade, você ganha área, porque você bate muito. Dano de área, e aí se você toma um relo, depois você tá com aquela barra verde, você perde tudo. A roleta russa das ruas de Streets of Rage 4. E aí o visual e a trilha sonora e o gameplay, quanto mais você joga, você, claro que se especializa em um boneco. Eu, por exemplo, peguei a Sherry, me identifiquei com ela e é ela que eu gosto. Eu gosto do Adam pela mobilidade, pelo dash, pela skill. Então, e aí cada um tem o seu personagem favorito. Streets of Rage cara, se você nunca jogou um beat'em up, vai jogar. Se você gosta de jogo de luta, vai jogar, porque tem muito elemento lá. Tá disponível pra tudo também, né? Todas as plataformas, sim. Então, olha, é isso, cara. Volta aí, Bruna, e até mais. Valeu, tchau. O Game Shark vai para mais um intervalo, mas fica aí que a gente volta rapidinho para falar sobre o universo de Scott Pilgrim dentro e fora dos games. Scott Pilgrim vs. The World, The Game é inspirado na obra de Brian Lee O'Malley. A HQ foi publicada em 6 grandes volumes de 2004 até 2010, depois do fim da produção do filme e do jogo. Brian foi inspirado a criar a série e o personagem depois de escutar uma música chamada Scott Pilgrim, da banda canadense Plum Trees, de 1998. O objetivo dele era criar algo no estilo de um shonen, que é uma demografia de mangá cheia de batalhas marcantes e personagens poderosos com histórias voltadas para jovens adolescentes. Mas na época, Brian havia lido apenas um único shonen. Os livros foram lançados em preto e branco porque era mais barato para o autor, o que deixou a estética ainda mais parecida com a dos mangás. Com o fim da produção do primeiro volume, Brian esperava que Scott Pilgrim fosse vender por volta de 1000 cópias. Bom, acontece que ele acabou vendendo milhões de cópias, o que rendeu as adaptações em filme e games. Eu acho que ele bateu a meta, né? Um dos principais motivos da franquia ser tão bem sucedida é que a obra foi adaptada em várias mídias, que serviram de propaganda para as outras. Isso, inclusive, ajudou a manter o sucesso da saga de 6 volumes das HQs. A série toda bateu mais de 1 milhão de cópias somente na América do Norte, logo após o lançamento do filme e do jogo, que, de acordo com a publicadora Oni Press, alavancou muito as vendas. O enredo dos quadrinhos foi muito respeitado tanto na produção do filme quanto no jogo. O único fato curioso é que, enquanto o filme estava sendo escrito, o 5º e 6º volume da história ainda estavam sendo produzidos. Então, Brian criou o final de toda a história de Scott Pilgrim junto com a produção do filme, usando até algumas ideias dos roteiristas. Já o longa-metragem começou a ser produzido em 2005, apenas um ano depois do lançamento do volume 1 dos quadrinhos. Edgar Wright foi o escolhido para dirigir e escrever o roteiro, que seria apenas uma adaptação da primeira parte da história. Mas depois de Wright se ausentar temporariamente para terminar outro trabalho, o filme começou a ser deixado de lado. A ideia só começou a sair do papel mesmo em 2009, com a escolha de um elenco e a finalização do roteiro, que agora abordaria a história inteira de Scott. Algumas curiosidades do filme é que quase nenhum dos atores que faziam parte da banda Sex Bob-Omb sabiam tocar seus instrumentos. Somente Michael Cera, que interpretou Scott, sabia tocar baixo. E curiosamente, ele sabia tocar tão bem que teve que fingir tocar pior para entrar no personagem. Já os outros 3 atores que fazem parte da banda tiveram apenas 2 meses para aprender a tocar seus respectivos instrumentos.
Inclusive, artistas e grupos musicais de verdade performaram e escreveram as músicas do filme. No caso do Sex Bob-omb, foi o artista estadunidense Beck. As músicas de Crash e The Boys são da banda Broken Social Scene. Metric foi quem fez as músicas dos Clash at Demon Heads. E as músicas dos gêmeos Kata Yanagi foram feitas pelo artista Cornelius. Uma curiosidade importante sobre o filme é que ele foi produzido pela Universal com um orçamento de 84 milhões de dólares. E apesar de ser um filme que é falado até hoje e tem uma base de fãs gigante, ele rendeu somente 40 milhões de dólares em bilheteria. E tudo isso fica mais absurdo quando a gente olha a lista de atores que fizeram parte do longa. O elenco conta com várias estrelas do mundo do cinema atual. Para mostrar isso, nosso repórter Gabriel Benzi preparou uma reportagem para a gente refrescar a memória de quem fez parte do filme. Apesar do fracasso de Scott Pilgrim contra o mundo nas bilheterias, o filme só cresceu em números de fãs com o passar dos anos. Um dos motivos para a ascensão são todos os nomes envolvidos, tanto na produção quanto no elenco, que conta com atores renomados, ou melhor, que viriam a ser renomados e chamariam atenção para o longa. Hoje vamos passar por esses nomes que fizeram parte dessa história e relembrar o que eles fizeram antes e depois de Scott Pilgrim. Começando pelo roteirista e diretor Edgar Wright. Ele foi contratado em 2005 para dirigir Scott Pilgrim, mas teve que se afastar temporariamente da produção para terminar o longa a chumbo grosso. Wright participou do roteiro de Homem-Formiga, da Marvel, e também foi o diretor de Baby Driver. Entre o elenco, temos alguns atores que se tornaram heróis nos universos da DC e também da Marvel. O ator Brandon Routh, que viveu o ex-namorado vegano do mal de Ramona, Todd Ingram, interpretou o Átomo no Arrowverse e reprisou o seu papel de super-homem do filme O Retorno nas séries da CW. Coincidentemente, Brandon também tem superpoderes em Scott Pilgrim, só que dessa vez é porque ele é vegano. Se fosse fácil assim, ninguém mais comeria carne no mundo, né? Para fechar o mundinho DC dentro de Scott Pilgrim, temos Mary Elizabeth Winstead, que interpreta Ramona Flowers. A atriz fez recentemente a caçadora Helena Bettinelli em Aves de Rapina. Já no MCU, a Capitã Marvel e o Capitão América também fizeram parte do elenco. A ex do Scott e atual do vegano do mal, Envy Adams, é interpretada por ninguém mais ninguém menos que Brie Larson. Já Chris Evans, o Capitão América, interpreta Lucas Lee, o segundo ex do mal de Ramona. No filme ele é um ator famoso que se acha bastante, bem diferente do humilde herói que conhecemos nos cinemas mais tarde. Uma curiosidade sobre Chris Evans em Scott Pilgrim é que no confronto de Lucas Lee e Scott, ele deixa seus dublês lutarem por ele. E na verdade, todos eles são dublês do ator na vida real. Ah, mas e o protagonista? Diferente desses atores, Michael Cera já tinha feito seu maior filme antes de estrelar o papel do tóxico Scott Pilgrim. Em 2007, Cera interpretou o icônico Evan no filme de comédia Superbad. E se você já assistiu o filme, sabe que ele tem um narrador que faz vários comentários sobre algumas das cenas. A voz, como é chamada, foi gravada e interpretada por Bill Harbour, mais conhecido hoje por ter feito o papel de Rich Tozier em It, capítulo 2. Outra pessoa que fez bastante sucesso e não teve um papel principal em Scott Pilgrim é a Anna Kendrick, que interpretou a irmã de Scott, Stacey Pilgrim. Alguns podem conhecê-la de sua participação nos filmes da saga Crepúsculo, em que ela interpreta Jessica Stanley. Mas na verdade, pelo menos para mim, o seu maior filme é A Escolha Perfeita, fazendo o papel de Becca. Um outro grande ator que aparece brevemente no filme é Clifton Collins Jr., que interpreta um dos policiais da polícia vegana, que vão atrás de Todd. Collins Jr. tem uma lista extensa de filmes e séries em seu currículo, desde participação em Westworld, série de sucesso da HBO, e até em filmes clássicos, como o Star Trek do diretor J.J. Abrams. A curiosidade especial dessa lista é o Wallace, o roommate de Scott no filme, que foi interpretado pelo irmão de Macaulay Culkin, Kieran Culkin. Ele inclusive aparece nos 2 primeiros Esqueceram de Mim. E esse é o grande elenco de Scott Pilgrim, um filme que, apesar dos números da bilheteria, alavancou nomes de peso para Hollywood. Você lembrava de todo mundo que fez parte do filme? Conta pra gente lá na hashtag GameShark. Eu fico por aqui e devolvo para as águas profundas do GameShark com a Bruna. E olha, por ser um filme tão amado até hoje, muita gente lembra desses atores justamente por suas participações nele. E apesar de ser a Capitã Marvel hoje em dia, Brie Larson nunca foi esquecida na sua participação como Envy Adams em Scott Pilgrim. Inclusive, para mostrar que ainda sente um carinho por ter feito parte do filme, a atriz gravou um cover da icônica música Black Sheep, que ela performa no filme de 2010. Vamos conferir um trechinho. Sing along, everyone. Hello again, friend of a friend. I knew
you win. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you can bend, you crack the web, shape shift and trick the past again. Send you my love on a wire, lift you up every time everyone pulls away from you. E depois desse vídeo que fez todos os fãs de Scott Pilgrim ficarem malucos, o Game Shark vai ficando por aqui. Mas antes, conta pra gente, você já jogou Scott Pilgrim vs. The World The Game? Se sim, conta nas redes sociais usando a hashtag GameShark, beleza? Um bom final de semana pra você, um beijo e até mais!